Quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos apenas acompanhem de forma silenciosa, e logo em seguida nós vamos poder refletir um pouco naquilo que Deus tem para nos dizer nessa noite. Diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3: Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Em todas as minhas orações, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos na frente da Tua Palavra, diante da Tua Palavra, e que esta Palavra que é verdadeira, que essa Palavra que é viva, possa agora vir ao encontro dos nossos corações, das nossas almas, ó Deus, e nos edificar, que cada um receba, ó Deus, a edificação necessária nessa noite, para que todos possamos glorificar o Teu nome com a nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pois bem, nós precisamos sempre relembrar, e nessa noite eu queria trazer essa palavra ao seu coração, para que você pudesse relembrar a razão pela qual você existe. Vamos parar aqui só um pouquinho, a nível de poder chamar a sua atenção, no sentido de que nós como cristãos, não dá para a gente viver de forma aleatória, não podemos viver de forma simplesmente um dia de cada vez, sem uma perspectiva. Mas infelizmente às vezes é isso que acontece com muita gente. Nós podemos separar, talvez em duas, tentando resumir de forma bem resumida, em duas visões antagônicas, nas quais nós nos vemos ou em uma ou em outra, dentro da grande pergunta: por que você existe? Por que nós existimos? Um posicionamento que a maioria das pessoas adotam é justamente aquilo que pode ser chamado de existencialismo. O que é o existencialismo em si? Traduzindo de uma forma bem aportuguesada aqui, bem simples, é uma forma que você vive por viver o aqui e agora. Normalmente, pessoas não cristãs, normalmente pessoas que não acreditam em Deus, é natural e normal viver de forma existencialista. O que é? A minha vida consiste em comer, beber, trabalhar, dormir e poder descansar e poder buscar ter felicidade em algum momento da minha vida. Então, dentro dessa perspectiva, onde você vive a cada dia simplesmente trabalhando para o sustento da sua vida e tentando adquirir algum tipo de prazer e alegria para satisfazer seu coração, e assim vai, dia após dia, semana após semana, e assim vai, anos após anos, e toda uma vida muitas vezes é gasta dessa forma, sem uma perspectiva maior, sem uma perspectiva mais profunda no seu coração, que te dê um senso de razão de existir. E por causa dessa influência do existencialismo, não só na vida daqueles que não são cristãos, daqueles que não acreditam em Deus, o existencialismo está muito forte dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo. Hoje, muitos de nós como cristãos afirmamos: não, eu não sou existencialista,
mas você vive, muitas vezes, como um existencialista. Você vive pensando simplesmente na comida, no trabalho, no sustento, no passeio, numa folga. E viver dessa forma é uma forma literalmente anticristã de viver. E isso faz com que a gente tente fazer muitas coisas, e talvez o livro mais existencialista da Escritura, se você quer entender um pouquinho do existencialismo à luz da Escritura, leia o livro de Eclesiastes. Você vai se deparar ali com uma perspectiva humana, olhando a vida, a família, a sociedade, tudo dentro de uma perspectiva do eu, do aqui e agora. E isso é trágico, porque as pessoas fazem de tudo para alcançar um pouquinho de felicidade e alegria aqui e acolá, mas ainda assim um buraco enorme no coração, sem falta de existência, senso de existência, senso de razão. Será que a vida é só isso mesmo? Por outro lado, a Escritura nos ensina, e ela veio a ser revelada e inspirada por Deus, e precisa ser ensinada, pregada e proclamada, justamente para dizer que essa não é a visão de Deus para a nossa vida, que você existe por uma razão soberana e graciosa de Deus, onde a sua vida é mais do que comer, beber, dormir, se vestir e trabalhar, apesar que Deus usa essas coisas comuns e simples da vida, mas com um propósito muito maior, numa dimensão muito grande, maior do que você, maior do que a sua família, maior do que mesmo a nossa própria igreja local aqui. Tem a ver com o reino de Deus. Nós estamos aqui diante de um Deus que nos criou com um propósito, e nós estamos, cada um de nós, estamos literalmente dentro daquilo que Deus deseja, ainda que você não entenda. Mas como é bom quando a gente passa a querer entender que você está na família que você está no trabalho que você está onde você está, porque tem um Deus que é soberano e quer você ali. E a visão cristã nos chama para isso. A Bíblia nos chama para a gente olhar para Deus e entender que quem comanda todas as coisas não somos nós, que a razão da vida não somos nós, que a razão da vida é Deus. E Deus tem um propósito para a nossa vida. E o que isso tem a ver com Filipenses, ou com toda a Escritura, em especial com Filipenses? Filipenses é uma carta, onde Paulo, ele escreve essa carta por volta de 61 a 62 depois de Cristo, 10 anos depois que ele havia fundado essa igreja. Ele fundou ela por volta de 51, 52, na sua segunda viagem missionária, onde ele prega o evangelho em Filipos, se converte uma mulher chamada Lídia, depois uma espírita lá que ficava invocando e tirando sorte, e depois um carcereiro, e assim começa uma igreja simples, mas uma igreja que tem um apego muito grande pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo também por aquela igreja. E é interessante que, dentro dessa perspectiva, Paulo estava preso em Roma, porque estava pregando o evangelho. É interessante que ele deixa isso claro aqui no verso, quando a gente olha aqui, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, ou seja na defesa e confirmação. Então, aqui neste contexto mesmo do primeiro capítulo, ele já está dizendo àquela igreja, apesar de estar algemado, o evangelho não está, a palavra de Deus não está, eu posso me comunicar com vocês. E uma das coisas fantásticas e interessantes aqui, é que Paulo começa essa carta, no capítulo 1, verso 1, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, essa expressão servos aqui, apesar de Paulo ser apóstolo, de Timóteo ser um pastor, ele se identifica e prefere se identificar antes de qualquer outra coisa como servo. E a palavra servo aqui literalmente quer dizer um escravo. E não um escravo que está trabalhando apenas por uma obrigação, por um dever. É diferente. O servo aqui é um escravo que tem prazer em servir ao seu senhor. E como exemplo de servo,
no capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso 8, ele diz, Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, ele vai mostrar como que deve ser essa visão nossa de servo. E ele diz no verso 5, tenham em vocês mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, aquilo que deveria ser retido, porque ele era Deus. E aí vem o verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Então Paulo está fazendo, ele começa dizendo, eu sou servo. E eu quero dizer que eu não estou inventando essa história não, eu estou seguindo o meu Senhor. Ele, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, eterno igual ao Pai, poderoso igual ao Pai, santo igual ao Pai, glorioso igual ao Pai, e o Espírito também. Ele diz, ele se fez servo, ele se humilhou, ele é o meu exemplo, e eu estou dando agora o exemplo meu para vocês, que vocês também sigam esse exemplo. Amém? E esse contexto de ser servo deve literalmente envolver os nossos corações, porque a nossa vida aqui, dentro da perspectiva cristã, é servir a Deus. A razão da nossa vida, a satisfação da nossa vida se encontra literalmente nessa perspectiva onde nós estamos servindo a Deus. E só tem duas opções à luz da Escritura: ou você é servo de Deus, porque foi convertido em Cristo Jesus, ou você é servo do diabo e do pecado. Não existe uma terceira opção. Todos que me ouvem aqui e agora, você só tem duas alternativas: ou você é servo de Deus, foi comprado pelo sangue de Cristo que te perdoou e tirou você da escravidão do pecado e do diabo, ou você ainda é escravo do pecado e do diabo. E quando nós vivemos como servo, nós não precisamos correr atrás da alegria ou da felicidade, porque a vida do servo, ela é abençoada com a alegria e a felicidade no Senhor. A carta aos Filipenses, ela tem dois temas que são, como que eu diria, chaves aqui. É a questão do servir e da felicidade. Em vários momentos da carta ele fala sobre ser alegre no Senhor, ser feliz no Senhor, mas fazer isso em atitude de servo. Como diz o Salmo 2, fala sobre servir ao Senhor com alegria. E dentro dessa perspectiva eu queria trazer duas lições bem práticas aqui para nós, sobre como nós, como cristãos, devemos servir a Deus, como nós como cristãos podemos encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro propósito da nossa vida em Cristo, servindo a Deus, que essa é a razão da nossa vida, servir a Deus. E aqui Paulo, pelo menos nesse primeiro capítulo, desse verso 9, do verso 3 até o verso 11, nós temos pelo menos duas lições básicas sobre como servir a Deus. A primeira, nós como servos de Deus, somos chamados para servir a Deus por meio da oração. É tão simples isso. Nós como servos de Deus, somos chamados em primeiro lugar aqui nessa carta aqui, para servir o reino de Deus, servir ao Evangelho por meio da oração. E aqui nenhum de nós como cristãos podemos ficar fora disso. Portanto, a oração aqui não é um dom especial que uns têm e outros não. A oração aqui é um modo de vida que todo que é crente pode e deve servir a Deus. E aqui, só para chamar a sua atenção, verso 3, 4 e 5. Dou graças, aqui já é uma oração do apóstolo Paulo, ele dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação deste Evangelho. O ponto que eu quero chamar a atenção, que Paulo estava nesse exato momento preso, distante da igreja de Filipenses, mas ele diz: mesmo eu estando preso, eu estou servindo a Deus, orando por vocês, intercedendo por vocês, buscando
o bem espiritual da vida de vocês. É importante que a gente possa entender essa perspectiva de servo, porque muitas vezes eu ouço, e a gente ouve as pessoas dizer: eu não sei como servir a Deus. Então hoje você vai saber que uma das primeiras coisas, se você é crente, independente do dom que você tem, independente do talento que você tem, independente do chamado específico que você tem um chamado para a sua vida de poder servir a Deus orando por outras pessoas em prol do reino de Deus, que aqui a ideia justamente é a ideia de participar do Evangelho, quando ele diz aqui no verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Essa ideia de participar ou de ter comunhão com o Evangelho fala de um relacionamento onde aquela igreja, a partir do momento que eles entregaram a vida a Cristo, eles se tornaram ativos, e Paulo estava dizendo: eu continuo orando por vocês, eu estou servindo a Deus, mesmo em uma cadeia, tendo motivos para lamentar, humanamente falando, ou da perspectiva existencial. E aí eu quero chamar a atenção aqui, dentro de uma visão não cristã, Paulo não deveria estar orando por ninguém, não deveria estar com ações de graças por nada. Imagina preso por fazer o bem, tentar pregar o Evangelho, mas preso. O que leva a cabeça de um homem, o que leva a cabeça de uma pessoa preso, falar: eu quero e eu posso ainda servir a Deus, mesmo preso? Uma visão de que a vida é muito mais do que a própria vidinha dele que estava ali na prisão, e entendendo que mesmo a vida dele na prisão, ele poderia ser útil para o reino de Deus. Como? Orando por aquela igreja que não estava presa, para que eles pudessem crescer ainda mais, desenvolver ainda mais no projeto do Evangelho. É interessante a gente poder pegar essa perspectiva, que ele não só faz isso, mas no verso 19 desse capítulo 1, nessa carta ele diz: porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Ele estava preso, orando pelos filipenses, para que Deus estivesse abençoando os filipenses, e ele diz naquela carta: eu não apenas estou orando por vocês, mas estou dizendo e ensinando a vocês que vocês orem também por mim, porque eu sei que Deus é um Deus que ouve oração, e que Deus pode, assim como está usando a minha oração para abençoar a vida de vocês, pode usar a oração de vocês para me abençoar. Então é dentro dessa perspectiva que orar, além de ser um momento de comunhão pessoal com Deus, e nós aprendemos isso, temos aprendido isso aqui na escola dominical, orar também é uma maneira de servir a Deus, sendo bênção na vida de outras pessoas, onde você não pode ir, mas por meio da oração você pode se juntar a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Não existe uma pessoa neste mundo que está fora do alcance da sua oração. A pessoa pode não querer que você ore por ela, a pessoa pode estar com raiva de você, mas a pessoa não pode impedir você de você orar. E essa é uma das grandes ferramentas que nós temos em nossas mãos, para poder colocar as nossas vidas e a vida de inúmeras pessoas a serviço do reino. Você pode servir o reino de Deus orando por outras pessoas em prol do próprio reino. A oração do Pai Nosso justamente nos ensina esse princípio, quando diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Justamente essa ideia de clamar a Deus e colocar-se diante de Deus as questões do reino de Deus. Você deve orar pela sua vida pessoal com Deus, você deve orar pedindo perdão pelos pecados, você deve orar pelo pão de cada dia, você deve orar para Deus livrar das tentações, mas em tudo isso você tem que aprender a orar também em prol do reino, em prol de pessoas que precisam ser convertidas, em prol de missionários, de obreiros que estão passando por situações difíceis no campo, onde precisam, carecem fortemente de um apoio espiritual. Esse tempo atrás, lendo um livro do pastor Jerry Bridges,
ele contando a experiência dele, que quando ele estava no campo, ele viveu como missionário durante um tempo, e diz que um determinado domingo, o coração dele estava cheio de depressão, ele estava angustiado profundamente naquele domingo, daquela semana, e era o domingo especial, né, onde o pastor tem que pregar a palavra, e ele disse que ele estava mal, e aí de repente, ele disse que do nada, veio um alívio no coração dele, uma paz no coração dele, uma libertação. Diz: Deus fez um milagre no meu coração de uma hora para outra. E ele fez o trabalho que ele tinha que fazer. Na semana seguinte, conversando com alguns companheiros de ministério, aqueles companheiros falaram: pastor, nós tínhamos um grupo que em tal domingo se levantou um clamor pela sua vida. Aí ele diz: agora eu entendo o que aconteceu. Eu estava mal aquele dia, eu estava péssimo aquele dia, e agora eu sei quais orações, o que Deus fez para poder restaurar o meu coração, a minha alegria. Então, oração é uma grande ferramenta, não só para a nossa comunhão com Deus, mas é uma ferramenta para da oração a gente possa servir. E essa é uma grande bênção que eu queria trazer para a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Eu não sei como que vocês estão na vida de vocês de oração, mas eu quero incentivar. Se não tem praticado a oração pessoal, e muito menos a oração de interceder pelo reino, eu quero desafiar você a partir de hoje, não de amanhã, hoje, a hora que você chegar na sua casa, antes de você talvez ir para o Fantástico, ou antes de você fazer qualquer outra coisa, se você chegou em casa, tire 5 minutinhos. 5 minutinhos para começar é muita coisa. E não apenas esses 5 minutinhos, mas faça isso todos os dias. De você, por quem que eu vou orar? Pegue o boletim da nossa igreja, se você é membro aqui, se você participa, se não é, pegue. Qualquer outra igreja está a lista de pedidos de orações, a lista de missionários, a lista de projetos evangelísticos. E aí fala: hoje eu vou orar por esse, amanhã por aquele. E todos os dias comece a orar em prol do reino a Deus. E não diga mais: eu não sirvo, eu não sei servir a Deus. Em nome de Jesus, você pode não querer servir a Deus, aí é um problema seu. Você fala: eu não quero servir o Senhor, não. Isso não. Aí é você com Deus, você se vira. Mas aqui está um desafio para que você possa ser útil para o reino de Deus. Como? Orando, clamando. Além de você ter o dever de clamar pela sua vida, pela sua família, o privilégio que você tem também de clamar por missionários, pastores, obreiros que estão à frente do Evangelho, seja no Brasil, fora do Brasil, onde quer que seja. Faça uma lista e ore e ore. Essa é uma das formas que Deus tem para que você possa servir, e Paulo nos ensina isso através da sua própria vida. Segundo, Paulo nos ensina que nós podemos servir a Deus, não apenas da oração, mas devemos aprender a servir a Deus através da nossa maturidade espiritual. E aí o verso 9, ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno, ou em mais e mais em conhecimento de toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui é interessante que Paulo, ele diz que eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. É interessante que no verso 6, volta aí um pouquinho, no verso 6, o apóstolo Paulo diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E no verso 9, ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Então quero juntar essas duas partes aqui, dizendo o seguinte: Paulo quer que nós como cristãos possamos servir por meio da oração. Esse é um ponto que todos nós podemos fazer. Segundo, ele diz: eu também oro para que vocês possam crescer e amadurecer.
para que vocês possam desenvolver a vida e o cristianismo de vocês de tal forma que vocês possam aprovar as coisas mais excelentes. Aqui não é uma escolha entre o que é certo e é pecaminoso. Não, vocês são cristãos, você já sabe o que é certo e o que não é. Mas o meu desejo é que vocês cresçam a ponto de poder, isso aqui é bom, mas isso aqui é melhor ainda. Há uma forma de poder de servir a Deus na perspectiva como marido, como esposa, e dentro da própria igreja, com seus dons, os seus talentos, ou no seu trabalho, e onde a gente vai servindo, mas será que você está fazendo da melhor forma ou simplesmente você está fazendo? E a ideia, o que ele está dizendo é que isso possa aumentar essa percepção, que vocês cresçam no amor. E a ideia lá do verso 6, ele diz, olha, quando ele diz aqui no verso 6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completar. Então Paulo, ele tem plena convicção que Deus salvou aqueles irmãos, e ele não só começou, mas ele vai terminar. Então ele está falando que toda a obra da salvação é um ato da soberania de Deus. Eu estou certo, tenho convicção que aquele que regenerou vocês, aquele que converteu vocês, aquele que está santificando vocês, aquele que está levando vocês a uma perseverança diária, ele também vai glorificar vocês, como está lá em Romanos 8,30, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, dizendo, toda a obra da salvação é um ato da soberania de Deus. Mas aí, dentro dessa perspectiva, onde Deus começou, em quem começou, e se de fato uma pessoa de fato é convertida, se de fato uma pessoa foi regenerada, Deus vai continuar a obra na vida dessa pessoa. E essa continuação da obra na vida dessa pessoa, a palavra usada nas escrituras é santificação, que é um processo diário onde Deus vai moldando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, de acordo com a palavra de Deus, para que a gente possa viver a cada dia mais de acordo com o que Ele quer. E aqui, quando ele fala sobre aquele que começou, ele vai terminar, e no verso 9 ele diz, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento. A ideia aqui, uma coisa é Deus ser soberano em todo o processo da nossa salvação, e uma outra coisa é que todos nós somos responsáveis para desenvolver essa salvação. Todos nós somos responsáveis em amadurecermos com a graça de Deus, com o poder de Deus. Aí há uma participação responsável. E aqui Paulo, dentro dessa participação responsável, envolve as orações do próprio apóstolo Paulo por aqueles cristãos e a própria participação deles de querer crescer também. Então ambas as coisas são, ou seja, eu posso orar por você, estou aqui pela vida do Flávio, eu quero que o Flávio cresça na sua salvação, então eu oro pela vida dele, mas ele também precisa ser responsável diante da consciência que ele tem do Evangelho e também se apropriar disso e procurar viver o Evangelho a cada dia na sua vida. E isso Deus vai trabalhando na minha vida, que estou orando por ele, e Deus vai trabalhando na vida dele, de levar ele a querer fazer mais isso. E isso é na vida de todos nós. Todos nós temos esse grande desafio de crescermos, de amadurecermos. E qual que é a importância, qual que é a relevância de crescer? É justamente, e o que isso tem a ver com serviço, crescer espiritualmente com serviço? Tem muita coisa a ver. Crentes imaturos, crentes que olham apenas para o seu umbiguinho, crentes que ficam olhando apenas para as circunstâncias, eles vão ter razões todos os dias e todas as semanas para não orar, para não ler, para não se dedicar a fazer alguma coisa em prol do Evangelho. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma causa que vai dizer, eu não faço isso por causa disso, eu não faço. Então, crente imaturo é um crente que é infrutífero. Ele não é que ele não seja crente, ele só não faz diferença nenhuma, ele só não ajuda a servir o reino de Deus, e a razão da nossa vida está em Deus e poder ser útil para abençoar a vida de outras pessoas. Quando nós servimos, nós glorificamos a Deus e encontramos alegria e prazer, força, ânimo, entendendo que a vida vale a pena, seja pobre, seja um rico, seja uma pessoa que está presa, seja uma pessoa que está livre.
Todos nós somos desafiados com a perspectiva correta, quando há um amadurecimento cristão, quando há um crescimento da nossa parte de não mais sermos meninos e sermos levados pelo vento de qualquer coisa para qualquer lugar. Então, Paulo quer que todos nós possamos ser servos, seja por meio da oração e por meio do crescimento, para que a gente possa aprender na prática a servir a Deus em todas as circunstâncias, seja estando preso, como era o caso do apóstolo, e a gente precisa trazer o contexto aqui à tona. Então Paulo estava preso, mas com o amadurecimento espiritual que ele tinha, diz, apesar de estar preso, apesar de ter passado, como diz no capítulo 4, passado por fome, passado por lutas, passado por dificuldades, eu posso todas as coisas no Senhor. Então esse é o grande desafio para a nossa vida. E aí, o que fica para mim e para você, em relação ao crescimento, como é que a gente pode crescer cada vez mais? Então nós temos 3 aplicações aqui em relação ao crescimento. Primeiro, crescimento tem a ver sempre com práticas espirituais. Você não vai crescer espiritualmente, não vai amadurecer na sua fé, se você não é uma pessoa que se dedica tempo para a sua oração devocional, meditação diária. Se você não tem essa prática, se você não tem esse costume, dificilmente você vai crescer. É preciso que esse costume faça parte da sua vida. É preciso que você possa achar tempo na sua agenda como prioridade e colocar: eu vou orar diariamente, eu vou meditar na palavra. E hoje tem tantos recursos para isso, é só se não queremos mesmo. Mas a perspectiva é: se você não fizer isso, vai ser ruim para você, vai ser ruim para a sua família, vai ser ruim para o contexto que você vive, porque quando há um crescimento espiritual na sua vida, você ganha com isso uma dimensão muito maravilhosa, independente da circunstância. A sua família ganha, a sua igreja, o seu trabalho, todo mundo lucra com isso. Quando você não cresce espiritualmente, todos sofrem com isso. E aí, esse crescimento espiritual, em primeiro lugar, ele é individual. Então os maridos, as esposas, os pais, os filhos, é uma decisão pessoal, em primeiro lugar. É claro que o marido pode ajudar a esposa, e se não ajudar, pelo menos não atrapalha, pelo amor de Deus, né? Porque às vezes você não ajuda, ainda atrapalha ainda a esposa, ou a esposa não ajuda, ainda atrapalha o marido, os pais não ajudam, ainda atrapalha os filhos. Então se você não quer ajudar, então pelo menos não atrapalha. Mas a ideia é que cada um possa falar: eu quero, porque o crescimento nesse aspecto ele é individual. Apesar que o marido tem a responsabilidade de orar pela esposa e orar pelos filhos, a esposa também tem um compromisso e o dever de orar pelo marido, orar pelos filhos. Os filhos também têm o dever de orar pelos pais, orar por outras pessoas. Então a questão de orar, todos nós podemos orar e servir a Deus e poder ser bênção na vida de outra pessoa. E esse crescimento é um crescimento que realmente vai fazer diferença, pode fazer diferença na sua história, na história de outras pessoas. Então Deus quer usar, e primeiro de tudo, as devocionais para o seu crescimento, o seu compromisso com a igreja local. E isso, nós estamos começando o ano, então o ano de 2020, nós estamos aqui no primeiro domingo de fevereiro. Então esse ano, quem sabe você possa assumir o compromisso, né, de participar mais da escola dominical, porque temos um estudo bíblico muito direcionado, participar mais ativamente do culto público, participar mais ativamente de um grupo familiar, participar mais de um discipulado na quinta-feira. Claro que você às vezes não consegue fazer tudo, mas que você possa fazer opções, de falar: eu quero crescer, eu quero servir, então eu vou me comprometer a isso. E você está fazendo isso entendendo que você não está vivendo nesse mundo para você, você está nesse mundo para servir a Deus. E quando você serve a Deus, você precisa se capacitar, você precisa crescer. Então é interessante que de vez em quando, louvado seja Deus, de vez em quando chega pessoas, e semana passada e essa semana já 2 pessoas me procuraram: pastor, eu quero estudar mais a Bíblia, o senhor me encaixa num discipulado?
Eu preciso aprender mais, que eu quero servir melhor. E esse deveria ser o desejo de todo cristão, sempre crescer. E aí Paulo diz crescer em amor. E esse amor aqui literalmente é o amor a aprender a amar a Deus mais e mais, incondicionalmente, que é o primeiro mandamento. E crescer em amor também significa amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, crescer em amor aqui é um resumo de toda a espiritualidade, de amar a Deus e amar o próximo e poder ser bênção na vida uns dos outros. Esses são os desafios que nós temos. Então todos nós podemos aprender a servir a Deus mais nesse ano de 2020, por meio das orações e por meio também do seu crescimento espiritual, dizendo eu quero crescer mais esse ano, eu quero crescer mais esse mês, eu quero ler mais bons livros e desenvolver uma espiritualidade que não seja apenas religiosidade. É preciso separar isso. Eu quero concluir justamente fazendo essa separação. Às vezes algumas pessoas confundem espiritualidade com religiosidade. Religiosidade é aquele tipo de pessoa que se diz cristã, mas o seu cristianismo, eu vou usar uma expressão bem popular aqui, não fede nem cheira dentro da sua casa, não fede nem cheira no seu trabalho. Na verdade talvez cheira mal, porque é horrível você lidar com pessoas religiosas que o testemunho é um testemunho. E isso é religiosidade. E a gente tem que saber diferenciar crescer em religiosidade e crescer em espiritualidade. Crescer em espiritualidade é uma vida que é transparente, que não fica cobrindo os seus pecados, enganando as pessoas, reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados e quer viver uma vida que agrada a Deus. Sabe que não vai ser perfeito, sabe que não vai ser santo no sentido estrito da palavra nessa vida, mas quando Cristo voltar essa santidade vai acontecer. Mas aqui é um pecador que falha, que erra, mas quer fazer a coisa certa, que pede perdão quando precisa pedir perdão, que perdoa quando precisa perdoar, que está disposto a servir. Ainda que eu não tenho esse dom, esse talento, eu posso fazer, eu vou fazer alguma coisa para ajudar. Aí sim nós temos um crescimento espiritual saudável, real e verdadeiro. E esse crescimento espiritual é uma bênção para servir a Deus, seja na família, na igreja, no trabalho, seja onde for, para o reino de Deus. Vamos orar. Queria que você pudesse fechar os seus olhos, colocar, Deus sabe daquilo que se passa no seu coração, então que você possa refletir qual é a necessidade no seu coração nessa noite. Como cristão, então o desafio para você é, se você entendeu o recado de Deus para você, Deus quer que você sirva a Ele mais através da oração e do crescimento espiritual, e aí você precisa responder se você está disposto a isso. E você precisa pessoalmente dizer: Senhor, eu talvez não estou disposto aqui, que o Senhor trabalhe no meu coração. Se é isso que está passando no seu coração, se hoje você não consegue ter esse desejo no coração, dizer eu quero, eu desejo, então ore a Deus e peça para que Deus crie no seu coração esse desejo, essa vontade, para que você possa servir a Ele. Se você que me ouve também nessa noite ainda não entregou a sua vida para Cristo, então saiba que você está perdido por causa dos seus pecados, mas pela graça de Deus em Cristo, Deus quer salvar a sua vida, Deus quer derramar na sua vida graça para que você possa ter vida e vida eterna. E assim você vai deixar de ser escravo do pecado e do diabo, para poder ser um escravo com alegria, para poder servir ao autor da vida, e que através do seu serviço ao Deus Todo-Poderoso, você vai encontrar o único caminho para a alegria, para o propósito da vida que está em Deus. Então, o desejo nosso nessa noite é que aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo,
que nessa noite possa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqueles que já entregaram, aqueles que já creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possa ter seus corações dispostos a servir a Deus, e de uma forma muito especial, diante do compromisso de um crescimento espiritual diário, e também por meio de orações, clamando e intercedendo por outros, que também estão servindo a Deus e que estão carentes das nossas orações. Senhor, Tu conheces os corações, todos os corações, e o meu pedido é que o Senhor possa direcionar nossas vidas para Te servir em tudo e em todas as coisas, que a Tua graça, ó Deus, possa nos levar a entregar completamente a nossa vida para servir ao Senhor, e que possamos ter o privilégio de ver missionários, obreiros, evangelistas sendo ricamente abençoados por meio das nossas orações, que possamos ter o privilégio de ver pessoas sendo convertidas, povos, nações, famílias sendo restauradas por meio da oração do Teu povo, Deus. E queremos que tudo isso possa glorificar o Teu nome. Portanto, oramos pelo amor de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e o poder do Espírito Santo sobre a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.